Como usar a palavra did? Essa palavra é o terror de muita gente que estuda inglês, porque ela pode ter significados diferentes, ela confunde, ela muda frase, ela faz um diabo a quatro aí. Diabo a quatro, nem sei se essa expressão existe, mas não importa, vamos lá. Aula de hoje, did. Como usar a palavra did em inglês. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert e na aula de hoje nós vamos aprender o passo a passo de como usar a palavra did em inglês, essa palavra aí que aterroriza muitas pessoas que estão estudando inglês. E é o seguinte, a gente vai usar did em duas situações e nós vamos aprender essas duas situações hoje. A primeira é quando o did está no passado, que é o passado de to do, que é o verbo fazer alguma coisa. E a segunda é quando o did é um auxiliar, também tem a ver com o passado, mas aí não é um verbo, não é uma ação, é um auxiliar. Então vamos ver essas duas situações. Mas antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você está gostando das aulas por aqui, está acompanhando os vídeos no YouTube, está acompanhando também as lives da Quarta do Inglês toda semana, toda quarta-feira, 7 horas da noite, é muito importante que você seja um inscrito. Eu vou ficar muito feliz se você estiver aqui fazendo parte dessa nossa família, dessa nossa comunidade. Então, aperta no botão aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sininho também das notificações para você saber sempre que tiver vídeos novos. Então é isso, se inscreve aí e vamos pro vídeo. Vamos lá, palavra did. Duas situações. A primeira a gente falou quando ela é o passado do verbo to do. Então, to do é um verbo. Então, to do, o verb to do, repara, tem o verb to be e tem o verb to do também. Existem vários tipos de verbs. E o verb to do é o verbo, é a ação de fazer alguma coisa. Então, to do your homework é fazer o seu dever de casa. Então eu posso falar a frase I do my homework every day. Eu faço o meu dever de casa todos os dias. E como é que eu falo isso no passado? Por exemplo, eu fiz o meu dever de casa, o meu para casa, a minha lição de casa, não sei como é que você fala aí na região do Brasil que você vive, mas como é que eu falo? Eu fiz meu dever de casa ontem à noite. No inglês nós temos dois tipos de passado. Nós temos o passado regular e o passado irregular. O passado regular é aquele que a gente só coloca o ed no final das palavras. Por exemplo, to play, que é jogar ou brincar. O passado, que é eu joguei, ela jogou, ele jogou, fica played. Você coloca um ed no final. E os verbos regulares são aqueles que é um pouco mais difícil de decorar, de aprender, porque não é só colocar o ed no final. Simplesmente você tem que aprender um nome completamente novo. Ele muda completamente e basicamente a gente tem que decorar. Com o tempo a gente vai aprendendo. Tem até aquela lista de verbos irregulares que muita gente decora e, pelo amor de Deus, não faça isso para decorar. Se você quiser aprender de verdade, de uma forma mais simples, os verbos irregulares em inglês, eu fiz um vídeo sobre isso, então clica no card aqui em cima e assiste esse vídeo. Mas é o seguinte, o verbo to do, ele é irregular. Então ele não é do it, com esse ed no final. O do, o passado de do é did. Então do é eu faço, ela faz, nós fazemos. E o did é eu fiz, ela fez, nós fizemos e por aí vai. Então eu posso falar I do my homework every day, o do no presente, e no passado seria I did my homework last night. Eu fiz meu dever de casa ontem à noite. I did my homework last night. Esse aí é o did no sentido de verbo, de ação no passado. Fazer no passado. Esse é o did. Agora, o segundo did que confunde muita gente é o did auxiliar. Como assim? A gente tem o do e o does que a gente usa no presente quando a gente vai formular frases na negativa ou então perguntas, principalmente, tá? De maneira geral, essas são as duas principais situações que a gente vai usar o do e o does. O do a gente vai usar para todas as pessoas, I, you, we, they, e o does para he, she, it. É uma exclusividade para he, she, it. Então, por exemplo, você gosta de chocolate. Do you like chocolate? A gente não fala like you chocolate. A gente usa esse do justamente para poder fazer a pergunta. Ele ajuda a gente a fazer perguntas, por isso ele é um auxiliar. Do you like chocolate? E se fosse he, she, it, seria does she like chocolate? Beleza? E também a gente usa isso na negativa. I do not like chocolate, ou então I don't like chocolate. A gente pode juntar o do not. Ou então she does not like chocolate. She doesn't like chocolate. Pode juntar também. Esse no sentido de ela não gosta de chocolate, eu não gosto de chocolate. Só que aí, no caso, a gente não fala só I no like chocolate, por exemplo, que seria em português, eu não gosto de chocolate. Ou então I not like. Não, tem que ter um do ou então um does, porque ele ajuda a gente, ele é um auxílio, ok? Ele ajuda a gente
a poder fazer perguntas e negativas. Lucas, por que essa rápida explicação do do e do does? Eu fiz essa explicação rapidinha, meio corrida, para você entender uma coisa. A gente vai pegar um pouco o does. O does é importante pra gente aprender o did. Repara na pergunta e na negativa. Does she like chocolate? E na negativa é she does not like chocolate. O que chama atenção em você aí? Se você tem o presente aí na ponta da língua, você sabe que no he, she, it, a gente tem que colocar um S no final dos verbos. Por exemplo, ela gosta de chocolate, fica she likes chocolate. Não é she like, é she likes. Tem esse S no final. Mas repara na pergunta e na negativa. Does she like chocolate? E she does not like chocolate. Reparou que o S sumiu? Isso é importante. Por quê? Porque eu falo que o does, ele é um Pac-Man. Sabe aquele joguinho do Pac-Man? Que vai comendo as bolinhas e tudo mais, tem que fugir dos fantasminhas? Pois é, aquele joguinho lá do Pac-Man, ele vai comendo as coisas e o does, ele também come. Só que ele não come as bolinhas do jogo, ele come a letra S. Então, quando você tem um does na frase, numa pergunta, numa negativa, ele vai comer o S do verbo, o S da ação. Então, em vez de ser does she likes chocolate, fica does she like chocolate, porque o does na pergunta comeu o S. Mesma coisa na negativa, não é she doesn't likes chocolate. Tem um does lá, come o S, Pac-Man, lembra do Pac-Man? Come o S, she doesn't like chocolate, beleza? Agora vamos pro did. O did tem a mesma função do do e do does, que é auxiliar a gente a fazer perguntas e negativas, só que no passado. E o did, ele não tem uma diferenciação que nem tem no presente de do e does, quando é he, she, it, é does. Não, o did é did pra todo mundo. O did é um nível de Pac-Man, Super Saiyajin, hora de morfar dos Power Rangers lá, Megazord, super desenvolvido lá, não sei o que. Porque é um mega Pac-Man, porque ele não come só o S, ele come um tempo verbal inteiro, e você vai entender isso. Então vamos pegar a frase, ela foi no shopping ontem. She went to the mall yesterday. Beleza? O go, que é to go, que é ir, em inglês, é irregular, então no passado não vira goed, vira went. Só pra vocês entenderem, quem não sabe a palavrinha went. She went to the mall yesterday. Beleza, tá no passado, então o went mostra que é uma frase no passado, porque o go virou went, significa passado. Agora, como que eu vou perguntar se ela foi no shopping ontem e como é que eu vou falar que ela não foi no shopping ontem? A negativa e a pergunta que a gente está estudando. Se fosse no presente, a gente colocar o do ou does. Como é she, a gente colocaria o does. Já aprendemos que a gente não pode fazer a pergunta com went she to the mall yesterday, nem falar negativa tipo she not went to the mall yesterday, alguma coisa assim. Fica muito esquisito, a gente precisa dos nossos auxiliares. Como é passado, o auxiliar é o did. E aí, qual que é a lógica que as pessoas pensam? Como é que faz essa pergunta? Ela foi pro shopping ontem? Did she went to the mall yesterday? Mas tem um errinho aí. Qual que é o problema? Lembra que eu te falei que o does come o S, mas o did é o Pac-Man super evoluído, super saiyajin? Ele come o tempo verbal inteiro. Então o went, que estava no passado, como a gente já usou o did e esse did já indica passado, você simplesmente come o tempo verbal do passado do went e ele volta para o presente normal. Então o certo seria, como é que eu pergunto? Ela foi pro shopping ontem? A gente fala, did she go to the mall yesterday? Did she go to the mall yesterday? Repara, o go volta pro presente. Por quê? Porque o did lá na frente simplesmente comeu aquele passado e voltou pro presente normal. Mesma coisa na negativa. Em vez de falar she didn't went to the mall yesterday, que é um erro muito comum de quem aprende inglês, o pessoal fala she didn't went. Não, se tem o did é o Pac-Man Super Saiyajin Supremo, deus dos Pac-Mans. Então ele simplesmente come o tempo verbal do passado. Então fica she didn't go to the mall yesterday. Ela não foi pro shopping ontem. Ah, Lucas, a gente pode usar o did também na afirmativa? Sim, podemos, mas não é tão comum. Quando que a gente vai usar o did na afirmativa? Para dar ênfase para alguma coisa. Por exemplo, yes, she did go to the mall yesterday. Então, tipo assim, sim, ela realmente foi pro shopping ontem. Eu tô dando muito ênfase que ela foi mesmo. Mas não é muito comum, normalmente a gente só falaria she went to the mall yesterday e morreu Bahia. Então é isso, espero que agora você use o did com tranquilidade, essas duas formas. O did na forma de verbo, de ação no passado, que é o passado de do, que é fazer,
em inglês, e o did como auxiliar, que ajuda a gente principalmente nas perguntas e nas negativas do passado, e aí a gente pode simplesmente usar com outros verbos. Ah, uma curiosidade antes de terminar o vídeo é o seguinte, eu posso usar o do auxiliar e o do verbo na mesma frase? Sim, eu posso. Repara, do you do your homework every day? Você faz o seu para casa, o seu dever de casa todos os dias? Do you do? Um do tá fazendo a pergunta e o outro do é a ação de fazer. Só que eu posso usar dois dids na mesma frase? Não. Você que já pegou a ideia da aula é porque você não pode. Por que você não pode? Porque o segundo did, quando a gente vai usar o did na pergunta, ele vai virar do, porque o tempo passado dele vai ser comido pelo Pac-Man Supremo. Então eu posso falar, did you do your homework yesterday? Você fez o seu dever de casa ontem? Did you do? E não did you did. Ok? Porque o primeiro did comeu o passado do did e virou do. Mesma coisa negativa, I didn't do my homework yesterday. Eu não fiz meu dever de casa ontem. Então é isso, espero que você tenha gostado muito do vídeo. Se você gostou, se te ajudou, se você entendeu finalmente essa palavrinha que é o did, dá o like, deixa o joinha aqui no vídeo que me ajuda muito. Eu fico muito feliz em saber que você está gostando do vídeo, que o vídeo está sendo útil para você. Isso me incentiva muito a gravar outros vídeos e outras aulas de inglês para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se você não se inscreveu no início do vídeo e gostou desse vídeo pra caramba, se inscreve agora, aperta em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Estão muito legais os vídeos aqui no canal, são aulas realmente que vão te ajudar bastante a melhorar seu inglês. E se você quiser saber mais dicas de inglês, ter dicas de inglês todos os dias, interagir comigo, poder mandar mensagem, ver meus stories lá que eu posto sempre, me segue lá no Instagram também, @LucasGilbertOficial. Lá tem conteúdo diário, tem muita coisa legal pra você aprender inglês comigo também, ficar cada vez mais perto de mim. Então me segue lá, @LucasGilbertOficial no Insta, eu tenho certeza que você vai gostar também. Então é isso, thank you very much and I see you later.